Se você pensa que anjos são só humanos com asas, sua visão de mundo vai mudar. A Bíblia descreve seres tão assustadores que eles precisam dizer: não tenha medo. Rodas feitas de fogo vivo, criaturas de 6 asas que queimam com energia divina e exércitos invisíveis que aparecem e desaparecem sem fazer um único som. Esses não são os anjos com quem você cresceu ou aprendeu na escola dominical. Esses seres guardam o trono de Deus, travam guerras cósmicas, movem nações e andam pela terra disfarçados de humanos. E por milhares de anos, teólogos tentaram entender isso. No topo estão criaturas tão sagradas que ardem na presença de Deus desde a criação. No meio estão os anjos que governam a criação, supervisionando tempestades, reinos e civilizações. E na base estão aqueles que estão mais próximos de nós. Os anjos que ficam ao seu lado, eles te observam e te protegem, e às vezes intervêm sem que a gente sequer perceba. E hoje nós vamos analisar todos os 9. Sim, 9 deles, como eles são, o que fazem e os momentos em que os humanos realmente os viram. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos ao acampamento da religião, sou Marc Gagnon, obrigado por estarem na minha barraca. Toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões, de todo o mundo, de todas as épocas. É isso mesmo, essa é a minha tentativa de entender as pessoas e o Deus que elas adoram. Acredito que não se entende a humanidade sem saber para onde as pessoas direcionam suas orações. Quero ser mais empática e completa, por isso quero saber o que todos têm feito. Sim, e hoje nós vamos mergulhar no entendimento cristão ou judaico-cristão do que realmente é um anjo. Pode haver algo parecido no Islã, como os djinns, mas vamos falar sobre isso. Isso vem especificamente da tradição abraâmica. Este programa só é possível graças a você e aos espectadores. Sempre gostei quando a PBS dizia isso, e é verdade para mim e para o meu amigo. Cristos, tudo bem? Ótimo. Cristosa, você já viu um anjo? Algumas vezes. Sério? Sim. Quando ando diariamente pela rua e vejo as mulheres de Nova York, todas parecem anjos pra mim. Seu safado, Cristo, seu safado. Agora não temos tempo para esse tipo de conversa. No acampamento religioso, somos homens piedosos comprometidos com o celibato. Obrigado. Então vamos falar sobre todos esses diferentes tipos de anjos, o que eles fazem, de onde vêm essas histórias e o quão real isso pode ser. Quero dizer, nosso amigo Cristo está vendo eles na vida real. Então acho que esse é o melhor lugar para começar. É simplesmente o entendimento do que eles chamam de angelologia. Você já ouviu falar de demonologia? Isso é o oposto, é sobre anjos. Isso pode ser um dos aspectos mais incompreendidos das religiões abraâmicas. A maioria das pessoas, quando pensa em um anjo, só imagina, o avô delas com asas, como num cartão que entregam em um funeral ou algo assim. Mas eu te garanto, é muito mais do que isso e bem diferente. E por alguns motivos assustadores, mas bons. Então, só para dar uma explicação rápida, nós vamos passar pelos 9 tipos de anjos e os 3 reinos em que eles residem. Antes de falarmos dos seres de 6 asas e rodas com olhos, é importante entender a origem desse sistema de classificação. É preciso entender onde isso começa. Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Agora esse nome é complicado. A parte pseudo já te diz de cara que tem algo misterioso acontecendo aqui. Inicialmente pensavam que ele era Dionísio, o Areopagita citado em Atos 17:34. Esse é um dos que se converteram ao cristianismo após ouvir Paulo pregar em Atenas. Estudiosos notaram que poderia ser outra pessoa escrevendo entre 500 e 600 depois de Cristo, provavelmente um monge sírio, chamado Pseudo-Dionísio, por não sabermos seu nome verdadeiro. Aqui está o motivo disso importar. Ele escreveu A Hierarquia Celestial, analisando referências bíblicas a vários tipos de anjos. E tenta organizá-los em algum tipo de hierarquia detalhada, certo? Ele não inventou isso. Analisou todas as menções de anjos nas escrituras e criou essencialmente o céu. Sabe, um organograma do céu, certo? No trabalho dele, combinou teologia cristã com filosofia grega, especialmente as ideias de que, a realidade existe em níveis hierárquicos que fluem a partir de Deus. Imagine uma pirâmide divina, Deus no topo e vários níveis abaixo. Você sabe, anjos, humanos e todos os outros seres e todas as outras coisas que existem na criação. Cada nível recebe a luz divina e depois a repassa para o nível abaixo. É como um gotejamento divino, certo? O que faz Pseudo-Dionísio ser brilhante é isso? Ele organizou os 9 tipos de anjos em 3 grupos de 3, o que ele chamou de coros ou esferas. Então o primeiro coro, esses são os anjos que ficam mais próximos de Deus.
Aqui temos os serafins, os querubins e os tronos, tudo certo. O segundo coro são anjos que supervisionam o universo e cumprem grandes missões, incluindo dominações, virtudes e potestades, seguido pelo terceiro coro. Esses são os anjos que atuam diretamente no mundo humano. Aqui temos principados, arcanjos e anjos comuns. Isso não era só teoria acadêmica. Pode ter começado só com um monge à margem, refletindo sobre o que entendia ser. Essa hierarquia angelical virou um entendimento padrão sobre anjos para cristãos ortodoxos, orientais e católicos romanos. Então, quando teólogos medievais como Tomás de Aquino escreviam sobre anjos, eles usavam Pseudo-Dionísio como base. Mesmo quando artistas renascentistas pintavam anjos, ou, você sabe, pintavam o panteão do céu, eles faziam referência às descrições dele. Até quando Dante escreveu sobre o paraíso na Divina Comédia, você sabe, o inferno de Dante, todas essas coisas, nesse mesmo livro ele escreve sobre o céu. Ele organiza tudo no sistema de 9 categorias. Agora, o motivo pelo qual esse sistema permaneceu por, você sabe, 1500 anos é porque ele faz sentido. Ele só organiza todas as descrições bíblicas. Em vez de referências aleatórias e dispersas a vários anjos, tem esse aqui e aquele ali, são dois diferentes, talvez o mesmo, e assim por diante. De repente, você tem uma visão completa de como o céu opera, desde o nível cósmico até o seu anjo da guarda. Quando dizemos que serafins são superiores aos querubins, ou que potestades lutam contra demônios e principados governam nações, estamos vendo o mundo segundo o Pseudo-Dionísio. Isso não é só bíblico, mas também extra-bíblico. Então, com essa base, vamos mergulhar no que ele escreveu. Então, quando começamos no nível mais alto, os serafins, esses são literalmente seres que nunca deixam o lado de Deus. O nome deles, serafins, vem da palavra hebraica seraph, que literalmente significa queimar. Então estamos falando de anjos que estão constantemente nesse fogo divino de amor. Eles estão em comunhão direta com o próprio Deus, como alguns poderiam dizer. A principal fonte é Isaías 6, onde o profeta vê a sala do trono de Deus. O versículo diz: acima dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 os pés e 2 serviam para voar. Perceba que menciona 2 asas cobrindo seus rostos. Isso ocorre porque nem os anjos mais elevados podem olhar diretamente para Deus. Nessa história, Isaías diz a Deus que não é digno de estar em sua presença por causa do que ele chama de lábios impuros. Ao ouvir isso, um serafim pega uma brasa do altar de Deus com uma tenaz, voa até Isaías e a toca em sua boca, dizendo: veja, isto tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seu pecado expiado. A brasa tirou os pecados de Isaías na hora. Mas o livro do Apocalipse acrescenta outro detalhe insano. João descreve as asas deles como sendo cheias de olhos. É daqui que vem a infame representação dos, você sabe, anjos bíblicos que muitos de nós provavelmente já vimos até agora. Atualmente, também se diz que os serafins cantam sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eu ouvi isso na igreja a minha vida inteira, e dizem que é isso que eles estão entoando enquanto estão em comunhão com Deus. O texto hebraico sugere que esse louvor é contínuo, é eterno. E dizem que esses seres estão cantando as mesmas músicas desde a criação do tempo, e que nunca vão parar. Mas é claro, todo grupo precisa de um líder. E em algumas tradições católicas e ortodoxas orientais, um ser conhecido como Serafiel é o líder dos serafins, literalmente o príncipe dos serafins. Se você notar, basicamente todos os arcanjos que conhecemos na Bíblia, sobre os quais falaremos mais tarde, todos os nomes deles terminam em. Sabe, El? É como um sufixo divino adicionado a esses seres. Sabe, Gabriel, Uriel, Rafael e Miguel. Tipo, literalmente Miguel. Miguel meio que deriva disso agora. Fontes o descrevem tão gigante que seriam necessários 500 anos para cruzar uma de suas asas a pé. E então tem o Metatron, que você sabe é uma história fascinante. O trabalho dele era ser guardião dos registros e responsável por tudo na criação. Algumas tradições dizem que ele era originalmente o humano Enoque que andou com Deus e depois foi transformado em um anjo em Enoque 3. Ele é descrito com 36 asas, 365 mil olhos e corpo, abre aspas, como o de todo o mundo. E em algumas interpretações, ele é retratado como tendo um olho e uma língua para cada pessoa no mundo. Aqui fica interessante, o livro de Enoque novamente. Embora extra-bíblico, é relevante à história da igreja primitiva. O livro de Enoque diz que Miguel, o arcanjo, é um serafim. Se isso for verdade, esses anjos podem mudar de aparência em diferentes missões para nos ajudar na Terra.
Miguel apareceu para os humanos em uma forma de anjo mais normal, mas sua verdadeira natureza pode ser como um desses seres de 6 asas, cobertos de fogo ao redor do trono de Deus. Mas vamos falar mais sobre Miguel daqui a pouco. Provavelmente o anjo mais comumente retratado, o querubim, ou cherubim, como alguns os chamam. E desculpe antecipadamente porque isso vai acabar com a sua ideia do que é um querubim. Quando a maioria ouve esse termo, imagina um anjinho gordinho, tipo o bebê dos quadros renascentistas. Isso não é bíblico. Os primeiros artistas cristãos desconheciam a aparência dos verdadeiros querubins e usaram referências conhecidas. Isso veio do deus grego Cupido. Porém, Ezequiel capítulo 1 descreve como eles realmente eram. É impressionante. Ele diz que tem 4 rostos: humano, boi, leão e águia. Tem mãos sob as asas, pés de bezerro e asas cheias de olhos. Mais uma vez, esse texto exato diz que suas asas brilhavam como bronze polido. Também é dito que os querubins estão cercados por pedras de fogo, algo que retomaremos depois. Vou explicar. Quando eles se movem, Ezequiel descreve fogo indo e voltando entre as criaturas. Era brilhante, e relâmpagos saíam dela. O livro do Apocalipse descreve um querubim sendo colocado diretamente sob o trono de Deus, sempre seguindo para onde o trono vai. Ezequiel 1,12 diz: cada um ia em linha reta. Para onde o Espírito fosse, eles iam, sem se desviar enquanto iam. Então, os querubins estão sempre ao lado de Deus. Tecnicamente, quase como uma força de segurança, de certa forma, eles existem nessa comunhão com o divino. Após a expulsão de Adão e Eva do Éden, Gênesis 3:24 relata que Deus colocou algo no lado leste do jardim. Querubins e uma espada flamejante protegiam o caminho para a árvore da vida. Esses seres também aparecem na história do Êxodo. Quando Moisés recebe a tarefa de construir a Arca da Aliança, Deus lhe diz para colocar 2 querubins de ouro no topo da tampa da arca e o espaço entre esses querubins. Chamado de propiciatório, é onde Deus se sentaria ao vir à terra. Observe a ligação com o trono terreno de Deus. O propiciatório é protegido por querubins de ouro. Agora, o trono celestial dele também é guardado pelos querubins reais. O templo do rei Salomão também possuía grandes estátuas representando querubins. Então, um Reis 6:27 nos dá a medida exata. Cada querubim tinha 10 côvados de altura, com uma envergadura de asas de 20 côvados. Isso equivale a 4,5 metros de altura, com envergadura de asas de 9 metros. Agora, lembra quando eu disse que os querubins são cercados por pedras de fogo? Agora é o momento ideal para falar sobre Satanás em pessoa. Em Ezequiel 28, Deus manda o profeta falar ao rei de Tiro. Mas as palavras dele são tão específicas que parece que Ezequiel fala com Satanás, não com o rei. Ezequiel diz ao rei: você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Seus engastes e ornamentos de ouro foram preparados no dia em que você foi criado. Você foi ungido querubim guardião, pois assim ordenei. Estava no Monte Santo de Deus. Você andava entre as pedras de fogo. Lembre-se, Ezequiel fala com o rei, não com o ser divino. Então, por que ele está dizendo que o rei foi ungido como esse ser angelical e estava no jardim do Éden? E por que ele disse que andou entre essas pedras de fogo? Ele diz: você era irrepreensível desde a criação, até que a maldade foi encontrada em você pelo seu comércio. Você se encheu de violência e pecou, por isso eu o expulsei em desgraça do monte de Deus. Expulsei você, querubim guardião, das pedras flamejantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso o lancei à terra e fiz de você um espetáculo diante dos reis. Agora, teólogos presumem que o rei da história pode ter sido possuído por Satanás. Deus enviou Ezequiel como mensageiro divino para falar com Satanás. Mas as escrituras sugerem que Lúcifer não era apenas um anjo qualquer, que Lúcifer era, na verdade, um querubim, um dos companheiros mais próximos de Deus. Se você conhece o cristianismo, já sabe disso. Lúcifer era um dos anjos mais amados de Deus, tornando essa história de rebelião e a eventual queda de Lúcifer ainda mais trágica. Se achou o querubim estranho, espere conhecer os tronos, também chamados rodas ou ofanim. Esses são alguns dos seres mais alienígenas descritos em qualquer escritura. No capítulo 1 de Ezequiel, ele presencia mais do que apenas os querubins. Ele afirma que há outros anjos, outro anjo especificamente ao lado do querubim. Descreve ver rodas dentro de rodas girando sempre, mas sem serem mecânicas. Ele diz que seus aros eram altos, impressionantes e cheios de olhos ao redor. Alguns estudiosos acreditam que os tronos poderiam ser literalmente a carruagem de Deus.
Essa visão em Ezequiel também é chamada de visão da carruagem, porque ela descreve como Deus realmente se move por esse tipo de reino existencial do cosmo do céu, certo? Esses seres com rodas são literalmente o sistema de transporte divino. Ezequiel afirma que as rodas se movem em total coordenação com os querubins, conforme Ezequiel 1:19. Quando as criaturas vivas se moviam, as rodas ao lado delas também se moviam. E quando as criaturas vivas se levantavam do chão, as rodas também se levantavam. Esses seres não são separados, mas conectados a Deus. Ele também as descreve com a cor de um cristal terrível, o que é interessante, não é? Essa palavra hebraica terrível aqui provavelmente se traduz como impressionante, ou algo como inspirador de temor. Mas em algumas traduções, quer dizer que os cristais eram tão brilhantes e tão magníficos que eram realmente assustadores de se olhar, que eles causariam medo por serem tão impressionantes, tão inspiradores de temor. Até o som disso parece incrível, não é? Ezequiel compara isso ao rugido de águas impetuosas, à voz do Todo-Poderoso e ao tumulto de um exército. É como as cataratas do Niágara, com trovão e um exército. É assim que esses seres soam ao se mover. Ezequiel não é o único a ver esses tronos na Revelação. João também vê o trono de Deus. Ele menciona 24 anciãos ao redor dele, em vez de descrever rodas literais. Isso levou alguns teólogos a acreditar que os tronos podem mudar de aparência, aparecendo como rodas em sua forma verdadeira, mas depois assumindo a forma de anciãos, quando os humanos precisam compreender o que estão vendo. Isso meio que remete à teoria de que o arcanjo Miguel seria um serafim. E a ideia de que talvez esses seres possam mudar sua aparência dependendo da situação. No segundo nível, há as dominações ou domínios, termo parecido com a palavra favorita de Cristo, dominatrix. Esses anjos são literalmente o ramo administrativo do céu. Eles apenas regulam os anjos inferiores e executam a justiça de Deus. Nas representações tradicionais, as dominações seguram um bastão dourado na mão direita e o selo de Deus na esquerda. E eles representam essa autoridade divina para julgar e comandar os outros anjos. As dominações também supostamente veem a lei natural e a ordem cósmica. Então, tecnicamente, eles são meio que responsáveis por garantir que, você sabe, os planetas permaneçam em órbita, que a gravidade funcione. Eles não são muito mencionados nas escrituras, mas aparecem quando Paulo está falando aos Efésios no capítulo 1, versículo 21. E fala sobre Cristo estar muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. E Colossenses 1,16 os lista entre os poderes espirituais, dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos ou dominações, sejam principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Agora talvez aqui esteja a parte mais interessante sobre as dominações. Muitas pessoas acreditam que a existência delas prova que os anjos já tiveram livre-arbítrio. Se os anjos sempre obedecessem e cumprissem suas tarefas sem questionar, por que precisariam ser vigiados? O fato de que esses seres, cujo trabalho é, regular esses outros anjos, significa que esses anjos possivelmente podem fazer escolhas, e eles poderiam potencialmente fazer o mal. Basta olhar para Satanás, ele mostra como esses anjos podem ter livre-arbítrio. Curiosidade: Tomás de Aquino ensinou que os anjos receberam uma chance para escolher sua lealdade. Os que escolheram Deus se tornaram permanentemente bons, e os que se rebelaram, como Satanás, se tornaram permanentemente maus. Em certas tradições, Zadkiel lidera as dominações. Seu nome significa justiça de Deus. Dizem que ele foi o anjo que impediu Abraão de sacrificar Isaque em Gênesis 22, ainda que não seja citado diretamente na Bíblia. Agora vamos ao próximo grupo de anjos, as virtudes, chamadas de os brilhantes no livro de Enoque. Em representações artísticas, eles geralmente seguram lírios brancos, que representam a pureza de Deus, e também seguram rosas vermelhas, que representam o sacrifício de Cristo. O nome deles vem da palavra latina virtus, que significa força ou poder. Esses anjos não só inspiram bom comportamento, mas canalizam energia divina bruta para a realidade física. As virtudes supostamente fortalecem a fé das pessoas durante tempos difíceis. Quando alguém encontra coragem do nada, ou de repente passa a ter fé em algo que antes não tinha. Isso é uma intervenção direta das virtudes. Elas não só fazem milagres, mas também dão força espiritual aos humanos para enfrentar o impossível. Também são conhecidas como anjos dos milagres, pois dizem ser responsáveis pelos milagres vividos pelos humanos. Por exemplo, se alguém reza para se aproximar de Deus, possivelmente são as virtudes que recebem a tarefa de realizar isso. Algumas tradições dizem que Rafael, o arcanjo, lidera as virtudes por ser curador. Na tradição cristã,
Na tradição cristã medieval, acreditava-se que as virtudes controlavam as forças naturais, desde tempestades até terremotos. Então, quando Jesus acalmou a tempestade em Marcos 4:39, gritando: "Silêncio, acalme-se", alguns teólogos diziam que ele não só falava com o vento, mas comandava as virtudes. Esse não é um ensinamento bíblico. A maioria dos cristãos crê que Jesus exerceu autoridade divina diretamente sobre a criação. Agora vamos olhar para o próximo anjo nesse nível. Agora são as potestades. As potestades são como as forças especiais do céu. Criadas para a guerra espiritual, sempre aparecem com armaduras completas e armas como espadas, arcos e até armas flamejantes. Então, se o céu tem um exército, as potestades são as unidades de elite. Sua principal missão é combater demônios, anjos caídos e o mal de forma eficaz. Mas o que os torna únicos é que eles guardam a fronteira entre o céu e a terra. Por isso, alguns creem que ao morrer e ir para o céu, os poderes escoltam a alma. E quando demônios tentam infiltrar nosso mundo, os poderes são a primeira linha de defesa. Veja bem, se os querubins guardam o trono, os poderes protegem o céu. Aqui está uma das partes difíceis sobre os poderes que veremos no próximo grupo de anjos. Alguns teriam caído com Lúcifer e se tornado anjos caídos. Então, quando Paulo diz em Efésios 6:12, pois, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e poderes deste mundo tenebroso. Os poderes deste mundo podem se referir a esses anjos guerreiros caídos. Os poderes também dão força aos humanos e ajudam as pessoas a resistir à tentação demoníaca. Quando alguém está sob algum tipo de ataque espiritual, os poderes são os anjos que aparecem para combater isso. Se você já teve pensamentos ruins ou tentações de fazer algo errado, mas conseguiu se convencer a não fazer, alguns teólogos ensinam que talvez isso seja obra dos poderes. Então, só recapitulando até agora, temos os serafins. Esses são os santos. Eles estão em contato direto, você sabe, um contato ardente com Deus. Os querubins são guardiões do trono de Deus. Já os tronos são as rodas de fogo. Depois você tem as dominações. Esses são os juízes divinos, você tem as virtudes, que são os fazedores de milagres, e então você tem as potestades. Esses são os guerreiros do céu. Agora vamos aos principados, que são basicamente anjos terrenos. Acreditava-se que um principado possuía domínio divino sobre uma região, nação ou grupo de pessoas. Eles geralmente são representados com coroas e cetros, simbolizando seu domínio sobre os territórios terrenos. Agora, é aqui que a angelologia colide com a geopolítica de uma forma realmente fascinante. Daniel, capítulo 10, versículo 13, nos dá um exemplo muito interessante. Um anjo diz a Daniel: "Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar." Agora, isso só reforça a ideia de que o príncipe da Pérsia, talvez neste caso, não era humano, era uma potestade com autoridade espiritual sobre o Império Persa. Agora, um detalhe impressionante. Algumas potestades caíram com Satanás e hoje atuam para corromper as nações para o mal. Se voltarmos às cartas de Paulo em Efésios 6:12, ele menciona: "contra as potestades, governantes e poderes deste mundo tenebroso." Isso sugere que toda grande decisão política, toda guerra, toda crise internacional tem um aspecto espiritual que não podemos ver. Potestades boas tentam guiar as nações à retidão, enquanto as caídas buscam corrompê-las. Textos místicos judaicos posteriores ensinam que cada nação tem uma potestade, inclusive Israel. Essas fontes afirmam que a potestade de Israel é identificada ora como Micael, ora como uma potestade sem nome. Deu poder a Davi contra Golias, guiando a pedra, fortalecendo sua coragem e garantindo a vitória, sem luta física. Refletiu a proteção de Deus sobre seu povo. Isso não é um texto bíblico, então não estou dizendo que está na Bíblia. Mas é uma tradição antiga real que realmente se encaixa com a visão de mundo de Daniel, capítulo 10. Escritores posteriores associam o líder das potestades a Aniel, ligado a Vênus e visto como influência orientadora nos relacionamentos humanos e na harmonia na Terra. Outros citam Nisroch, mas isso é mais controverso. E muitas tradições, na verdade, o listam como um anjo caído, tornando-o um dos governantes espirituais corrompidos sobre os quais Paulo adverte em Efésios. Algumas tradições místicas afirmam que os principados inserem ideias na mente humana.
Para você ter uma ideia, as virtudes citadas antes podem impulsionar artistas ou cientistas. Mas as principados podem ir além, colocando a invenção, a melodia, a descoberta. É basicamente a diferença entre motivação e literalmente revelação, mas, de novo, isso vem da angelologia posterior, não literalmente da Bíblia. Agora é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Certo, arcanjos? Apenas um anjo é especificamente chamado de arcanjo nas Escrituras, e esse é o nosso camarada Miguel. Judas, capítulo 1, versículo 9 diz: Mas nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava discutindo com o diabo sobre o corpo de Moisés, ousou condená-lo por calúnia, mas disse: Que o Senhor te repreenda. Esse momento é louco, tá? De acordo com a antiga tradição judaica, quando Moisés morreu, o próprio Deus o enterrou em um local secreto para que Israel não transformasse seu túmulo em algum tipo de santuário. Satanás tentou reivindicar o corpo de Moisés, alegando que por ter matado um egípcio no Êxodo, ele não merecia ser enterrado por Deus. Então o arcanjo Miguel intervém. Miguel e Satanás estão tendo um confronto literal cara a cara pelo corpo de Moisés. Miguel diz: Cara, essa decisão não é sua. Deus é quem decide, não você. É uma das cenas mais loucas e claras da Bíblia de seres celestiais presos em uma disputa. É a única vez que Miguel e o diabo disputam diretamente o destino de um humano. É bem louco. Se você é alguém que realmente acredita e lê a Bíblia, você precisa lidar com isso e pensar: caramba, isso é insano. Miguel é o guerreiro supremo. Daniel 10:21 o chama de seu príncipe. Em Apocalipse 12:7 vemos Miguel na batalha final. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos que revidaram. O grande dragão foi expulso. A antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que enganava o mundo, foi lançada na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Agora você vê que Miguel não só enfrenta o diabo, mas o vence. Agora, Gabriel é outra figura que aparece constantemente na Bíblia. Ele surge como o principal mensageiro de Deus. Ele anuncia o nascimento de Jesus para Maria, explica as visões apocalípticas de Daniel e aparece para Zacarias, entre outros, anunciando o nascimento de João Batista. Mas ele nunca é realmente chamado especificamente de arcanjo nas escrituras canônicas. Porém, há uma cena em Apocalipse onde 7 anjos ficam diante de Deus durante o julgamento final. Miguel é claramente um deles, então naturalmente a pergunta é: quem são os outros 6? É aqui que o livro de Enoque entra em cena. Enoque nomeia 7 arcanjos. Neste livro, Rafael, o anjo curador citado antes, também está no livro de Tobias. Na Bíblia Católica, luta contra um demônio e se identifica especificamente como um dos 7 que estão diante de Deus. Por isso, mais tarde relacionaram os 7 anjos do Apocalipse aos 7 arcanjos de Enoque. E agora os arcanjos de Enoque são aceitos. Mencionamos Miguel, Gabriel e Rafael, mas ainda há outros: Uriel, luz de Deus, Raguel, justiça de Deus, Remiel, misericórdia de Deus, e Sariel, comando de Deus. Esses últimos caras realmente não aparecem na Bíblia, por isso não estamos nos aprofundando neles. Na maioria das vezes, os arcanjos são, já ouvi dizerem que são simplesmente qualquer anjo mencionado pelo nome na Bíblia. Então isso incluiria Rafael, Gabriel, Miguel. Outros que surgem em diferentes traduções ou versões da Bíblia incluem Uriel, normalmente chamado de quarto na tradição católica. Os demais aparecem no livro de Enoque e não estão ligados ao cristianismo tradicional. Da mesma forma, esses arcanjos também são reconhecidos em outras religiões. Por exemplo, o Islã reconhece Miguel e Gabriel. Eles também reconhecem outra figura, Azrael. Este é o anjo da morte na cultura islâmica, mas não é nomeado na Bíblia cristã. Se você conhece as 10 pragas da Bíblia, vai se lembrar disso. As pessoas foram orientadas a colocar o sangue de um cordeiro sobre suas portas para evitar que algo entrasse. O anjo da morte. Isso faz com que muitas pessoas pensem que o anjo da morte na Bíblia pode, na verdade, ser Azrael, que conhecemos no Alcorão, no Islã. Agora, finalmente, chegamos aos anjos comuns, aqueles que a maioria das pessoas imagina quando pensa em seres celestiais. Certo, a palavra hebraica usada ao longo do Antigo Testamento para esses seres é malak, que literalmente significa mensageiro. E é exatamente isso que esses caras fazem. Eles são agentes divinos enviados em uma missão. São basicamente os anjos da guarda que as pessoas mencionam. O Salmo 91:11 diz: Ele dará ordens aos seus anjos para que o guardem em todos os seus caminhos. Então, basicamente, ele está dizendo sim, existem anjos designados para as pessoas, e o trabalho deles é proteção, para ele. Deus ordenará aos anjos que o protejam em todos os seus caminhos. Isso também acontece em Atos 12.
Pedro está preso, acorrentado entre soldados, quando um anjo aparece, o acorda, solta as suas correntes, o guia pelos guardas e faz um portão de ferro se abrir sozinho. Quando o trabalho termina, o anjo desaparece. Eles não ficam para conversar ou explicar, apenas cumprem a missão e voltam ao reino invisível. Agora os pastores em Lucas 2 também encontram um anjo do Senhor que anuncia o nascimento de Jesus. Mas o texto diz: uma grande multidão da hoste celestial aparece. O que isso significa? Uma grande multidão da hoste celestial? Então, a palavra hoste, nesse sentido, é usada como uma gíria militar. Então a palavra original é tassava, e isso literalmente significa exército. Então eles não estavam vendo um coral, eles estavam vendo um batalhão de anjos louvando a Deus. Mas em Hebreus 13:2 há uma frase realmente maluca. Afirma que alguns receberam anjos em casa sem perceber. Espera, o quê? Alguns acolheram anjos sem perceber? Anjos podem se parecer com humanos e viver entre nós na terra sem serem notados. Eles vêm ao nosso mundo, cumprem missões, fazem a vontade de Deus e partem. Mas como chegam aqui? O que exatamente está acontecendo? Bem, em Gênesis 28 mostra exatamente como isso pode acontecer. Aqui ocorre a história da escada de Jacó, onde ele vê anjos subindo e descendo entre o céu e a terra. Mas às vezes ele percebe que eles estão subindo a escada, depois descendo, não descendo e depois subindo novamente. Significa que os anjos já estavam na terra antes de subir a escada. A Bíblia mostra que os anjos estão sempre transitando entre os reinos, fazendo relatórios, recebendo e cumprindo tarefas na terra. Embora estejam no nível mais baixo da hierarquia celestial, esses anjos não são fracos, certo? E daí? 2 reis. Tem uma cena em que Eliseu e seus servos estão cercados por soldados, sem ter para onde ir. O servo de Eliseu começa a entrar em pânico e fica muito assustado, mas de repente Deus abre os olhos dele, e então o servo vê. As colinas e o céu estão cheios de cavalos e carros de fogo já posicionados, esperando o comando de Deus. Em 2 reis, durante o reinado de Ezequias, o anjo do Senhor aparece novamente. Mas agora ele está agindo sozinho. E em uma única noite, esse anjo elimina 185.000 soldados assírios. Juntando tudo, você tem uma imagem real, certo? Anjos comuns são os trabalhadores da linha de frente de Deus e atuam em nosso mundo. Nessa realidade, eles mudam de forma, protegem pessoas, transmitem mensagens, julgam e até aparecem como humanos quando necessário. Então, por que tudo isso se conecta? Qual é realmente o fio que une tudo isso? Bem, para começar, toda vez que um anjo aparece para um humano, a primeira coisa que ele diz é: não tenha medo, ou alguma variação disso, não tema. Alguns até afirmam que a Bíblia tem 365 versículos sobre o medo, um para cada dia do ano. Coincidentemente, o motivo disso ser dito tantas vezes nas Escrituras é porque encontrar anjos é algo aterrorizante. Quero dizer, esses seres divinos causam medo até nos homens mais corajosos da Bíblia. Olha, essas imagens, são assustadoras, não acha? Mas algo muito interessante que acontece é que os anjos estão aqui na Terra. Não se parecem com esses anjos simplesmente se misturam, certo? Ou talvez nós é que nos pareçamos com eles. É difícil afirmar, fomos feitos à imagem de Deus, e talvez os anjos também, segundo Gênesis 1:27. A ideia de que humanos foram feitos à imagem de Deus pode explicar por que anjos costumam ter aparência humana. Não porque se parecem conosco, mas porque também se parecem com Deus e refletem sua imagem. Os humanos são únicos por terem almas capazes de escolher e livre-arbítrio. Anjos foram criados para esses fins. Sejam os querubins guardando o trono ou as potestades protegendo o céu, cada um tem um papel. E há controvérsia se eles realmente têm ou não livre-arbítrio. Os humanos, no entanto, começam neutros, certo? De certa forma, começamos com o pecado original e precisamos buscar a salvação em Cristo para chegar ao céu. Sim, nós temos anjos da guarda designados para nos proteger, mas eles não têm permissão para interferir no nosso livre-arbítrio. Então, quando um demônio pode estar tentando um ser humano, no final das contas, cabe à alma dessa pessoa determinar o que ela vai fazer. E é meio que um grande momento, né? Acredita-se que só nós podemos evoluir espiritualmente por nossas escolhas? Sabe, você tem anjos no céu que estão descendo. Eles meio que estão indo para a maldade, mas começam no ponto de comunhão com Deus e vão para esse ponto maligno. Os humanos começam neutros ou inclinados ao mal pelo pecado original e depois melhoram. Por isso há toda uma infraestrutura celestial dedicada à humanidade. Anjos da guarda, guerreiros, lutando contra demônios, milagreiros e mensageiros.
É tudo porque as almas humanas são tão únicas e tão valiosas. Então, só para resumir tudo isso, você tem os serafins. Esses cantam santo, santo, santo e estão em contato direto com Deus. Depois vem os querubins. Esses são os guardiões do espaço de Deus. Eles estão literalmente debaixo do trono. E então você tem os tronos, que funcionam como a carruagem de Deus, as rodas dentro das rodas. Depois você tem as dominações, que são os supervisores. Depois você tem as virtudes. Esses são os fazedores de milagres. Você tem as potestades. Esses são as forças especiais. Esses são os anjos guerreiros, os principados. Esses são os governantes das nações. Você tem os arcanjos, que são os principais mensageiros. E então você tem os anjos. Talvez você possa descrever como seus anjos da guarda. E esses são os ajudantes e os guardiões literais que são designados para cada ser humano que já existiu. Quer você acredite nisso ou veja como uma interessante compreensão da hierarquia angelical pela igreja primitiva. A estrutura é até bonita de certo modo, não acha? Existem seres de 6 asas cobertos de olhos que cantam sem parar, até anjos que podem se assemelhar a humanos ou a Deus. Você até os convidaria para jantar ou interagiria com eles. Ou, literalmente, não saberia que estava interagindo com um anjo. E isso, meus amigos, é cada tipo de anjo mencionado na Bíblia explicado. Uau, quero dizer, isso é bem louco para mim. Sendo honesto, antes de fazer este episódio, eu não sabia muito sobre os diferentes tipos de anjos. Eu não sabia como eles interagiam ou suas interseções. Acho interessante observar como religiões abraâmicas têm tradições parecidas. Então, essa ideia de Azazel ou Aziel, acho que no Islã, pode ser o anjo da morte no cristianismo. Mas ele só tem um nome diferente. Tudo isso é muito interessante para mim. E sim, também é interessante ver como os anjos têm tarefas diferentes, né? Até na Bíblia, mesmo que você discorde, existe essa ideia de pseudo-Dionísio sobre a hierarquia angelical. Se você é um cristão praticante, ou sabe, até mesmo muçulmano ou judeu, então você reconhece isso. Você acredita que há uma ordem cósmica onde anjos têm tarefas distintas e atuam quase autonomamente sob a vontade de Deus para cumprir missões específicas. E só isso já é fascinante. Não é algo em que eu acho que as pessoas realmente pensem. No cristianismo, sinto que o foco principal é ter um relacionamento com Cristo, crer em Jesus e frequentar a igreja. Eles raramente dizem, você tem um anjo da guarda cuidando de você? Existe uma legião de anjos, toda uma espécie de, estrutura militar que está lá para lutar contra o mal. É simplesmente interessante, é realmente muito, muito interessante. Eu quero saber mais sobre esse cara. Pseudo-Dionísio, quero dizer, de onde veio toda essa estrutura? E eu não sei. Tô curioso para ver se isso tem um papel maior, no cristianismo primitivo. É algo que me parece tão fascinante que sinto que nunca aprendi que isso foi discutido. E quero dizer, Se um anjo me visitar, que seja feita a vontade de Deus, mas não desejo isso. Isso me assustaria, isso me deixaria apavorado. Eu não quero. Eu estou bem com o meu relacionamento com Deus? Eu sou tipo, ei Deus, eu sempre quero estar mais perto, eu quero te conhecer. Ao mesmo tempo, não preciso que um anjo apareça no meu quarto dizendo, ei, e aí, cara? Não se esqueça que Hebreus 13:2 diz que você pode já ter mostrado hospitalidade a anjos sem saber. Esse é um bom ponto. Estou totalmente ciente dos anjos que eu hospedo, e como anjos, eles sempre desaparecem. Que você hospeda? Hospedar. Que anjos você está hospedando, mano? Que porra é essa? Como assim? É no sentido de hospitalidade, não de machucar. Não sei sobre isso, vou verificar seu histórico criminal para ver se ainda pode estar no estúdio. Tudo bem, Cristos, talvez todas as pessoas nos comentários estivessem certas mesmo. Pessoal, o que vocês acham? Vocês já tiveram contato com um anjo? Talvez você não soubesse, talvez você soubesse, e só tenha guardado para si mesmo. O que você acha dessa hierarquia? Quero dizer, se você for, talvez não denominacional ou, não existir, até uma versão mais estruturada do cristianismo. Fico curioso, se você sente que isso faz sentido pra você, isso é algo em que você já pensou? Como você entende todos os diferentes tipos de anjos e seres angelicais de que se fala? A Bíblia. E se você não for cristão, talvez tenha sido criado muçulmano, hindu ou judeu. Gostaria de saber. Quais relações ou sobreposições você percebe nesse contexto mais bíblico que descrevemos? Eu adoraria saber se há alguma sobreposição ou outras coisas que eu deixei passar. Por favor, deixe um comentário.
Eu leio todos, coloque alguns links. Eu adoraria ler essas coisas tarde da noite quando estou rolando o feed. Então, por favor, me avisem. Eu adoro essa pequena comunidade que estamos construindo aqui no acampamento de religião. Isso aquece meu coração. Adoro me conectar com outras pessoas neste planeta maravilhoso. Ao entender o Deus que eles adoram, eu realmente acho que é uma das únicas maneiras, como comida, música, Deus. Essas podem ser as 3 coisas essenciais para entender. Essa é minha tentativa de cumprir o papel de Deus. Comente, por favor. Você pode conferir o Acampamento Gagnon e o Acampamento de História no YouTube. E é isso, se você tiver outras sugestões de episódios, por favor, deixe um comentário. Me avise, o comentário mais curtido deste vídeo vai ganhar um brinde grátis. Vou pedir a um de nossos anjos mensageiros para te entregar isso. Fique tranquilo. Como sempre, esse foi mais um episódio do Acampamento Religioso. Que Deus te acompanhe. Nos vemos no futuro. Paz pra você. E aí, pessoal, aviso rápido. Se você curte o Acampamento Gagnon ou o Religioso, tem uma ótima notícia. Vamos lançar o Acampamento de História. Esse é o canal onde vamos explorar os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos de todos os tempos, ao longo de toda a história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras históricas sobre as quais provavelmente aprendeu na escola. Eles eram chatos, mas não aqui. Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração. Vou mergulhar em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas desses homens famosos e influentes do nosso passado. Se tiver interesse, inscreva-se no canal do YouTube. O link está na descrição e nos comentários. Se você usa Spotify, isso não muda muito, pois os episódios também estarão lá. Só vai lá e dá uma nota alta pra gente, porque isso realmente ajuda o programa.